Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da alma, não só reformou o Carmelo, mas deixou escondido em seus escritos místicos uma prática tão simples que parece insignificante, mas tão profunda que pode revolucionar sua vida espiritual desde o primeiro dia. Ela compreendeu que o terço não é apenas mais uma oração, mas um escudo invisível, uma espada de luz, um abraço materno que pode te proteger, te fortalecer e te consolar nos momentos exatos quando você mais precisa. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Você já se perguntou alguma vez por que há dias em que sente que nada dá certo para você? Como se forças invisíveis conspirassem contra sua paz? Já notou que há momentos do dia em que sua alma está mais vulnerável, mais exposta aos ataques da ansiedade, do medo, do desespero? Santa Teresa sabia disso. Ela tinha experimentado na própria pele essas batalhas silenciosas que ninguém mais consegue ver. Essas lutas interiores que acontecem no segredo do coração. E foi justamente nessas lutas que ela descobriu que o terço não é só uma devoção piedosa, mas uma arma espiritual de poder incalculável. Durante suas longas noites de oração no convento da Encarnação, Teresa começou a perceber algo extraordinário. Havia 3 momentos do dia em que sua alma se abria de maneira especial à graça. 3 portais sagrados onde as forças do bem e do mal pareciam se enfrentar com maior intensidade. Nesses momentos, o terço em suas mãos não era apenas uma coroa de contas, mas um canal direto para o coração materno de Maria. Uma conexão mística que transformava sua fraqueza em força, seu medo em confiança, sua angústia em paz profunda. Ela escreveu numa de suas cartas mais íntimas: descobri que há horas do dia em que a alma está como uma porta entreaberta. Se nessas horas pego o terço com fé, sinto que a própria Virgem vem fechar essa porta para todo o mal e abrir meu coração para todo o bem. Você está pronto para descobrir quais são esses 3 momentos sagrados que Santa Teresa identificou como os mais poderosos para rezar o terço? Quer experimentar essa transformação invisível que pode mudar não só seu dia, mas toda a sua vida espiritual? O primeiro momento que Santa Teresa identificou como sagrado era o amanhecer. Esses primeiros instantes em que sua alma desperta, antes que sua mente se encha de preocupações. Ela tinha descoberto que existe uma janela de graça nos primeiros minutos da consciência, quando o espírito ainda está livre dos fardos do dia, quando o coração ainda pode escolher em que direção orientar toda a sua energia. Era então que ela pegava seu terço, ainda na penumbra de sua cela, e começava a tecer com cada Ave Maria uma couraça invisível de proteção espiritual. A alma que cumprimenta Maria antes de cumprimentar o mundo, escrevia Teresa, caminha protegida o dia todo. É como se a própria Mãe de Deus colocasse seu manto sobre cada passo, sobre cada palavra, sobre cada decisão. Você já experimentou alguma vez essa diferença sutil e profunda entre os dias que você começa em oração e os dias que começa na correria? Teresa tinha vivido isso centenas de vezes. Nas manhãs que começava com o terço, até os problemas mais difíceis pareciam menos ameaçadores. As pessoas mais complicadas ficavam mais compreensivas. As situações mais tensas encontravam soluções inesperadas. Não era mágica. Era graça. Não era coincidência. Era o fruto de ter entregue as primícias do dia a quem conhece todos os caminhos e pode suavizar os mais difíceis. Santa Teresa ensinava às suas irmãs que o terço do amanhecer não era só uma oração, mas uma declaração de dependência amorosa. Era como dizer para Maria: Mãe, este dia que está começando, coloque sob seu cuidado. Que cada Ave Maria seja um fio com o qual você tece uma rede de proteção sobre minha alma, sobre minha família, sobre tudo que toca minha vida hoje. Mas Teresa tinha notado algo mais profundo nessas manhãs silenciosas. Quando seus dedos percorriam as contas do terço antes da aurora, sua mente se aquietava de uma maneira especial. Os pensamentos ansiosos que normalmente a atacavam ao acordar, as preocupações com o convento, as dúvidas sobre sua missão, os medos sobre o futuro, simplesmente se dissolviam na repetição suave das orações. Era como se cada Ave Maria
fosse uma pequena morte para a ansiedade e um pequeno nascimento para a confiança. Consegue imaginar começar cada dia com essa certeza interior, com essa sensação de estar protegido pelo amor mais puro que existe? O segundo momento que Santa Teresa tinha identificado como crucial era o meio-dia, essa hora em que o sol está no seu ponto mais alto e as sombras se reduzem ao mínimo. Mas ela tinha observado que, paradoxalmente, era justamente nesse momento de luz exterior quando sua alma às vezes se sentia mais exposta às sombras interiores. As tentações chegavam com mais força, os pensamentos negativos se intensificaram, as batalhas espirituais alcançaram seu ponto mais alto. Era como se o inimigo da alma aproveitasse justamente essas horas de maior atividade para semear confusão, desânimo e desespero. Foi durante uma dessas crises do meio-dia que Teresa descobriu o poder transformador do terço no momento de maior vulnerabilidade. Ela estava em sua cela, angustiada pelas críticas que tinha recebido de alguns superiores, sentindo que todo o seu trabalho de reforma era incompreendido, quando pegou seu terço quase por instinto. "Virgem Santa", murmurou, "se a senhora não me ajudar nesta hora, não sei quem vai me ajudar." E começou a rezar com uma intensidade que nascia da dor, com uma urgência que nascia da necessidade. O que ela experimentou nesses minutos mudou para sempre sua compreensão do terço. Cada mistério que meditava se transformava numa fonte de força concreta. Ao contemplar a Anunciação, sentia que Maria lhe dizia: "Você também foi escolhida por Deus para algo grande, não tenha medo." Ao meditar sobre a visitação, experimentava que não estava sozinha em sua missão, que havia outras almas que compreendiam seu chamado. Ao recordar o nascimento de Jesus, uma paz inexplicável enchia seu coração, como se o próprio menino Deus nascesse novamente em seu interior para acalmar todas suas angústias. Teresa escreveu depois sobre essa experiência. "Compreendi que o terço do meio-dia não é só oração, é combate espiritual. Cada Ave Maria é uma flecha de luz que atravessa as trevas do desânimo. Cada mistério é uma janela que se abre para me mostrar que Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece perdido." Você já viveu esses momentos do dia em que sente que as forças se esgotam, quando a tentação de desistir se torna quase irresistível? Santa Teresa está te ensinando que justamente nessas horas é quando o terço mostra seu poder maior, não para te poupar da batalha, mas para te dar as armas necessárias para vencer. Se você sente que essa mensagem está tocando algo profundo no seu coração, escreva agora nos comentários: "Santa Teresa, me ensine a rezar o terço nos meus momentos mais difíceis", e se inscreva no canal. Seu testemunho pode ser a luz que outra alma precisa para não desistir hoje. O terceiro momento que Santa Teresa tinha identificado como sagrado era o entardecer. Essa hora em que o dia se entrega suavemente à noite e a alma precisa fazer as pazes com tudo o que foi vivido. Ela tinha observado que há algo no ocaso que convida naturalmente à reflexão, ao exame de consciência, a esse olhar interior que avalia se o dia que termina foi vivido em graça ou em distração. Era nessas horas crepusculares que seu coração sentia mais intensamente a necessidade de se reconciliar com Deus, de entregar os fardos do dia, de se preparar para o descanso da alma. Mas Teresa tinha descoberto que o entardecer também trazia suas próprias tentações sutis. Era a hora dos remorsos excessivos, dos pesares que não constroem, mas que destroem, dessa melancolia que pode se transformar em desespero se não for direcionada para a misericórdia divina. "O demônio", escrevia ela, "aproveita o cansaço da alma no final do dia para semear pensamentos de culpa estéril, de arrependimento sem esperança, de tristeza que não leva à conversão, mas ao desânimo." Foi justamente para combater essas sombras vespertinas que Teresa desenvolveu sua prática do terço noturno. Não era uma oração de súplica desesperada, mas de entrega confiante. Cada Ave Maria se transformava num ato de abandono filial nos braços maternos de Maria. Cada mistério meditado era uma janela para a infinita misericórdia de Deus, que não conta os erros do dia, mas se alegra por cada momento em que a alma buscou a luz. "Quando chega a noite e pego meu terço", confessava Teresa,
Sinto que todas as imperfeições do dia se dissolvem na ternura maternal da Virgem. O terço do entardecer tinha se transformado para ela numa ponte sagrada entre o dia que morria e a noite que nascia. Era o momento de agradecer por todas as graças recebidas, até por aquelas que não tinha sabido reconhecer na hora. Era a hora de pedir perdão por todas as oportunidades perdidas de amar, mas não com culpa que paralisa, e sim com humildade que liberta. Era o instante de entregar a Maria todas as pessoas que tinha encontrado durante o dia, todos os projetos que ficavam pendentes, todos os sonhos que continuavam esperando sua realização. Você já experimentou alguma vez essa paz profunda que vem quando entrega seu dia inteiro a Deus, quando sente que pode descansar porque há alguém que vela por você enquanto dorme? Mas Santa Teresa logo descobriu que não bastava conhecer os 3 momentos sagrados para o terço. Havia algo mais profundo que devia aprender. Algo que transformaria não só sua prática externa, mas sua compreensão interna dessa oração. Uma noite, enquanto rezava seu terço vespertino, foi atacada por uma tentação sutil e poderosa. A da rotina sem alma, a das palavras repetidas sem coração, a dos lábios que se movem enquanto a mente vaga por territórios distantes de Deus. Para que serve? Sussurrou uma voz interior que não era dela. Repetir as mesmas palavras uma e outra vez. Não seria melhor uma oração mais espontânea, mais pessoal, mais autêntica? Teresa reconheceu imediatamente a astúcia do inimigo espiritual. Não estava sendo tentada a algo evidentemente mau, mas a algo aparentemente melhor. Era a tentação do orgulho espiritual disfarçado de busca pela autenticidade. Era o ataque contra a humildade da repetição, contra a beleza da simplicidade, contra o poder da perseverança no pequeno. Nesse momento crucial, Teresa tomou uma decisão que marcaria o resto de seu caminho espiritual. Em vez de abandonar o terço por orações aparentemente mais sofisticadas, decidiu aprofundar no mistério da repetição amorosa. Se um apaixonado, refletiu, pode repetir 1000 vezes "eu te amo", sem nunca se cansar, por que minha alma não poderia repetir com alegria sempre nova cada Ave Maria? Começou então a descobrir que a aparente monotonia do terço escondia uma riqueza infinita. Cada Ave Maria, embora igual nas palavras, era única na intenção. Cada Deus vos salve Maria podia se carregar de uma súplica diferente, de uma gratidão particular, de uma adoração específica. A repetição não era pobreza espiritual, mas riqueza concentrada, como um diamante que mostra facetas distintas conforme o ângulo de onde se olha. Teresa escreveu depois: compreendi que a beleza do terço não está na variedade de palavras, mas na variedade de amor com que se pronunciam as mesmas palavras. Você já experimentou alguma vez essa transformação sutil que acontece quando você para de buscar orações complicadas e se entrega à simplicidade poderosa das palavras que santificaram milhões de almas antes de você? A descoberta mais profunda de Santa Teresa sobre o terço chegou quando ela compreendeu que os mistérios não eram simplesmente episódios históricos para lembrar, mas realidades espirituais para viver. Durante uma noite de oração particularmente intensa, enquanto meditava sobre a Anunciação, experimentou algo que mudaria para sempre sua relação com essa oração. Não era só que estivesse lembrando do momento em que o anjo visitou Maria há 2000 anos, mas sentia que esse mesmo anjo estava visitando sua própria alma naquele momento presente. Cada mistério do terço, escreveu depois numa de suas cartas mais íntimas, é uma porta que se abre para uma experiência atual com Cristo e com Maria. Quando medito sobre a Anunciação, não estou só lembrando do passado, estou permitindo que o Verbo se encarne novamente na minha alma. Quando contemplo a visitação, não estou só evocando o encontro entre Maria e Isabel. Estou experimentando o encontro entre minha alma e a graça que carrego dentro. Essa revelação transformou completamente sua prática do terço. Já não era uma oração repetitiva, mas uma aventura espiritual sempre nova. Cada dia os mesmos mistérios lhe revelavam aspectos diferentes da vida de Cristo e de Maria. Nos mistérios gozosos encontrava a força para se alegrar mesmo no meio das dificuldades. Nos mistérios dolorosos achava a coragem para abraçar sua própria cruz com amor. Nos mistérios gloriosos, vislumbrava a esperança que dava sentido a todos seus sofrimentos presentes.
Mas o mais extraordinário era como esses mistérios começaram a se conectar com os eventos concretos de sua vida diária. Quando enfrentava a incompreensão de seus superiores, meditava sobre Jesus diante de Pilatos e encontrava paz na obediência silenciosa. Quando se sentia abandonada em seus projetos de reforma, contemplava Cristo na cruz, sentindo o abandono do Pai, e descobria que não estava sozinha em sua aparente solidão. Quando duvidava da validade de suas visões místicas, lembrava da ressurreição e compreendia que Deus pode fazer surgir vida nova, mesmo que pareça completamente morto. Você percebe o que isso significa para sua própria vida? Cada problema que enfrenta, cada cruz que carrega, cada alegria que experimenta, pode encontrar seu lugar e seu sentido em algum dos mistérios do terço. Teresa tinha descoberto que essa oração não era uma fuga da realidade, mas a chave para compreendê-la da perspectiva de Deus. Você está disposto a permitir que os mistérios do terço iluminem os mistérios de sua própria existência? Depois de meses de prática constante nestes 3 momentos sagrados, Santa Teresa começou a notar mudanças em sua alma que ninguém mais podia ver, mas que ela experimentava com uma clareza surpreendente. Não eram transformações espetaculares, nem fenômenos místicos extraordinários, mas mudanças sutis e profundas na própria textura de sua vida interior. Era como se o terço estivesse trabalhando silenciosamente nas profundezas de seu ser, reorganizando suas prioridades, purificando suas intenções, fortalecendo sua capacidade de amar. A primeira mudança que notou foi em sua relação com o tempo. Antes as horas pareciam ou lentas demais quando sofria, ou rápidas demais quando tinha muito o que fazer. Mas o ritmo pausado do terço lhe tinha ensinado a viver no presente, a saborear cada momento como um presente único e irrepetível. Cada conta do terço, escrevia, é uma escola de paciência. Me ensina que as coisas importantes da vida não podem ser aceleradas, só podem ser vividas com profundidade. A segunda mudança foi em sua capacidade de resistir às tentações. Não era que essas tivessem desaparecido, mas que agora tinha um refúgio imediato ao qual recorrer. Quando sentia a proximidade de um pensamento impuro, de um julgamento severo contra alguma irmã, de uma reclamação contra a providência, instintivamente levava sua mão ao terço e começava a rezar. Não precisava completar toda a coroa. Às vezes bastam algumas ave-marias para que a tentação perdesse sua força e seu atrativo. A terceira mudança, talvez a mais profunda, foi em sua percepção de Maria. Já não era apenas uma figura distante de devoção, mas uma presença maternal real e constante em sua vida. Teresa sentia que através do terço tinha estabelecido uma conversa contínua com a Mãe de Deus, uma comunicação que transcendia as palavras e se manifestava em inspirações suaves, em consolações inesperadas, em forças que chegavam justo quando mais precisava. O terço, confessava Teresa às suas irmãs, não é só uma oração que faço, é uma relação que vivo. Cada dia que passo meditando os mistérios com Maria, me torno um pouco mais parecida com ela. Cada Ave Maria que pronuncio com amor me transforma silenciosamente numa mulher mais cheia de graça. Você já experimentou alguma vez essa transformação gradual que a oração constante produz? Já notou como as práticas espirituais que no início exigem esforço, pouco a pouco se transformam em fontes de vida e alegria? Os frutos da prática constante do terço nos 3 momentos sagrados começaram a se manifestar na vida de Santa Teresa de maneiras que ela mesma não tinha previsto. Seus confessores notaram uma paz mais profunda em sua alma, uma serenidade que permanecia mesmo no meio das maiores tempestades exteriores. Suas irmãs observaram que sua presença tinha se tornado mais maternal, mais acolhedora, como se carregasse consigo algo do aroma da Virgem Maria. Seus escritos adquiriram uma profundidade mística nova, como se as verdades divinas fluíssem através dela com maior clareza e força. Mas os frutos mais importantes eram os que se manifestavam em sua vida prática, em sua capacidade para enfrentar os desafios concretos de cada dia. Quando chegavam notícias desalentadoras sobre a reforma do Carmelo, Teresa não se deixava abater pelo desânimo. Tinha aprendido no terço vespertino que todas as cruzes têm seu peso exato, que Deus não permite mais sofrimento do que cada alma pode carregar com sua graça.
Quando enfrentava a oposição de autoridades eclesiásticas, lembrava do mistério da apresentação de Jesus no templo e encontrava forças para perseverar na obediência. A prática do terço matutino lhe tinha dado também uma intuição espiritual mais aguçada para discernir as emoções interiores. Podia distinguir com maior clareza entre as inspirações que vinham de Deus e as sugestões que procediam do inimigo de sua alma. Essa capacidade de discernimento se estendia também às decisões práticas. Que conventos fundar? Que colaboradores escolher? Como responder às críticas? Quando falar e quando calar? O terço do meio-dia, rezado nos momentos de maior tensão, a tinha fortalecido de tal maneira que as dificuldades que antes a esmagavam, agora ela enfrentava com uma confiança serena. Não era que os problemas fossem menores, mas que sua capacidade para suportá-los tinha crescido exponencialmente. É como se cada Ave Maria, escrevia, tivesse sido uma gota de óleo sagrado que fortaleceu a lâmpada da minha alma. Agora posso brilhar com luz constante mesmo quando os ventos do mundo sopram com força. Conseguem imaginar o que significaria para a sua vida ter essa fortaleza interior, essa paz que não depende das circunstâncias externas, essa capacidade de discernimento que te permite tomar as decisões certas, mesmo no meio da confusão? Teresa está testemunhando que tudo isso é possível através da prática fiel do terço nos momentos que ela tinha identificado como sagrados. Você está disposto a fazer a experiência durante um mês inteiro? Nos últimos anos de sua vida, Santa Teresa experimentou algo que considerou a coroa de todo o seu caminho espiritual. Uma comunhão tão profunda com Maria através do terço, que às vezes não sabia onde terminavam seus próprios sentimentos e onde começavam os da Mãe de Deus. Era como se cada Ave Maria tivesse tecido um fio invisível que a unia cada vez mais intimamente ao coração maternal, de quem tinha dito sim sem reservas ao plano divino. Durante uma de suas últimas visões místicas, Teresa viu Maria lhe ensinando o significado mais profundo do terço. Não era simplesmente uma oração dirigida a ela, mas uma participação real em sua própria vida espiritual. Cada vez que meditava os mistérios gozosos, Teresa participava da alegria que Maria tinha experimentado na Anunciação, na Visitação, no Nascimento. Cada vez que contemplava os mistérios dolorosos, se unia ao sofrimento maternal de quem tinha permanecido de pé junto à cruz. Cada vez que rezava os mistérios gloriosos, saboreava antecipadamente a glória que Maria vive agora no céu. Compreendi, escreveu Teresa numa de suas últimas cartas, que o terço não é só uma oração que faço a Maria, mas uma oração que faço com Maria. Cada mistério que medito, ela medita comigo. Cada Ave Maria que pronuncio, ela pronuncia ao meu lado. Não estou sozinha na minha oração. Estou acompanhada por aquela que é a primeira e mais perfeita de todas as criaturas que buscam a Deus. Essa compreensão transformou até sua maneira de ensinar o terço às suas irmãs. Já não lhes falava apenas de uma devoção mariana, mas de uma escola de santidade dirigida pessoalmente pela Mãe de Deus. Quando você reza o terço com fé, lhes dizia, não está simplesmente honrando Maria. Está permitindo que ela forme sua alma à imagem da dela. Cada mistério que contempla com amor vai te configurando gradualmente segundo o coração daquela que foi a primeira discípula de seu filho. Essa união mística com Maria, através do terço, se manifestava também numa maternidade espiritual mais profunda para com todas as pessoas que se aproximavam de Teresa buscando direção. Ela sentia que podia dar conselhos que não vinham só de sua experiência pessoal, mas da sabedoria maternal que tinha aprendido no coração de Maria. Era como se cada alma que a consultava fosse também um filho espiritual da Virgem, confiado a seus cuidados temporais, mas pertencendo eternamente ao amor maternal de quem é mãe de todos os viventes. Você percebe o tesouro que Teresa está compartilhando com você? Não se trata apenas de acrescentar mais uma devoção à sua vida espiritual, mas de entrar numa escola de santidade dirigida pessoalmente por Maria. Você está preparado para permitir que a Mãe de Deus molde sua alma através da meditação amorosa dos mistérios de seu filho? Em seus últimos dias, quando Santa Teresa já sentia que se aproximava a hora de seu encontro definitivo com Deus, quis deixar às suas filhas espirituais e a todas as gerações futuras um testamento sobre o poder do terço que tinha marcado tão profundamente sua existência.
Não se tratava de palavras teóricas, mas do testemunho de alguém que tinha vivido essa oração até as últimas consequências e tinha experimentado sua eficácia transformadora durante décadas de prática fiel. Filhas minhas, lhes escreveu numa de suas últimas cartas, se algum dia duvidarem do poder do terço, lembrem do meu testemunho. Essa oração salvou minha alma nos momentos de maior escuridão, fortaleceu meu coração nas horas de maior fraqueza, iluminou minha mente nos instantes de maior confusão. Não há situação na vida, por mais difícil que seja, que não possa ser transformada pela força silenciosa dessa coroa bendita. Teresa queria que todos compreendessem que o terço não era apenas uma prática piedosa para momentos de calma, mas uma arma espiritual para os combates mais duros da existência. Nos 3 momentos sagrados que ela tinha identificado, o amanhecer de proteção, o meio-dia de fortaleza, o entardecer de entrega, se concentrava todo o poder dessa oração para acompanhar a alma desde o nascimento até a morte, desde a terra até o céu. Quando chegar a hora final de vocês, lhes profetizou com um sorriso sereno. Não tenham medo se tiverem o terço entre suas mãos. A própria Maria virá buscá-las, porque quem passou a vida conversando com ela através dos mistérios de seu filho, não pode morrer sozinho. O terço que rezaram na terra será a ponte dourada que as levará até o trono da graça no céu. E foi assim que Santa Teresa partiu para a eternidade, com o terço entre seus dedos, com um sorriso de paz nos lábios, com a certeza de quem sabe que viveu uma vida plena de amor e de oração. Suas últimas palavras foram uma Ave Maria sussurrada, como se quisesse demonstrar até o final que essa oração simples tinha sido o fio condutor de toda a sua existência mística. Agora você tem em suas mãos o mesmo tesouro que transformou a vida de Santa Teresa. Os 3 momentos sagrados: amanhecer, meio-dia, entardecer, te esperam cada dia como oportunidades de graça, como encontros marcados com Maria, como portas abertas para uma santidade que está ao alcance de qualquer alma que decida levá-la a sério. O que você vai fazer com essa herança espiritual? Vai guardá-la como informação interessante ou vai vivê-la como transformação real? O terço está esperando em suas mãos. Maria está esperando em seu coração e Deus está esperando em sua alma. Tudo está preparado para que você comece hoje mesmo.